A Hora do Briefing, o podcast do Baja SAE Brasil. Olá e bem-vindos à Hora do Briefing, o podcast do Baja SAE Brasil. Esse é o nosso episódio número 6, meu nome é João Bresolim e está aqui comigo hoje o Eduardo Tendi. Eduardo, quem está conosco hoje? Tudo bem, Bresolim? Prazer estar com vocês aqui novamente, mais um episódio. Hoje nós temos aqui dois convidados muito especiais, que são da equipe Imperador, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que é o Leonardo Pilati, que é piloto, e também ocupa o cargo de gerente de suspensão. Ele está no curso de Engenharia Mecatrônica, no 7º semestre. E o Matheus Zella, que é capitão da equipe Imperador, curso de Engenharia Mecânica, e está aí no 4º semestre, já é capitão da equipe aí. A gente vai conversar com eles, tanto com o Matheus quanto com o Leonardo, e entender um pouco da história da equipe. A equipe Imperador, além de ter sido a campeã do nosso último Baja Sul, que aconteceu em Curitiba, a equipe aqui chamou a nossa atenção, né, João, pela ascendência e resultados, e não só em resultados gerais, mas também em resultados da prova de projeto. E a gente quer entender um pouco aí com o Matheus e com o Leonardo, como é que eles tocam no dia a dia, quais são as estratégias deles com esse tema. Matheus, Leonardo, tudo bem com vocês? Boa noite. Bresolim, quer começar fazendo uma primeira pergunta para eles? Vamos lá. Pessoal, a gente decidiu entrevistar vocês, justamente como o Eduardo estava falando, a gente notou essa evolução gradual, mas bem constante que vocês conseguiram manter ao longo dos últimos anos, que é o que a gente, né, espera das equipes. E que levou vocês até a vitória no último Baja Sul. Isso foi apenas sorte ou era o planejado pela equipe? Eu acho que essa ideia de vir melhorando com o tempo tem muitos créditos ao pessoal antigo da equipe, né? Que vem desde lá de trás para enraizar a cultura dentro da equipe, né? De sempre estar melhorando e sempre estar querendo desenvolver não só a equipe, mas assim os integrantes, e sempre ser muito querer ajudar, né, o pessoal que entra na equipe, e com isso vem colhendo bons resultados, né, e com certeza isso gera o planejado lá atrás, e que hoje, por conta dessas pessoas que estão lá atrás, a gente está colhendo os frutos, que hoje é realmente pegar agora recentemente o primeiro lugar no Baja Sul, e também pegar e vir 3 anos seguidos como melhor prestação de projeto no Baja Sul também, né, então vem tudo de uma constância, e sempre a cultura da equipe de sempre pegar e tentar melhorar ao máximo e manter esse conhecimento sendo passado de geração em geração. E deixa eu nessa linha aqui, nós como engenheiros, né, a gente nasce engenheiro, né, nasce com um bichinho da engenharia. E a gente percebe nas equipes sempre uma vontade muito de fazer as coisas. Ou seja, o projeto nem está pronto ainda, nem fez toda a parte de projeto, já quer cortar tubo, usinar e tal, e eu não diria negligenciando, mas muitas vezes deixando num segundo nível de importância a parte de projeto. E vocês fizeram, dá para se dizer, quase um caminho inverso disso, né? O projeto vinha puxando por melhores resultados do que a própria performance do carro. Leonardo, como é que tu enxerga isso? O Matheus, puder completar depois também. Como é que é isso no dia a dia da equipe de vocês? Como é que vocês seguram essa ânsia de manufaturar, de produzir, de fazer, de soldar, e levam isso às vezes para uma parte talvez mais técnica, de projeto de produto, de teoria, de preparação? Bom, acaba que no final do dia a gente acaba tendo que fazer os dois em paralelo muitas vezes, né? Então, tipo, agora a gente tava se preparando para o Sul e logo o Nacional e projetando o próximo carro, né? Então a gente tenta conciliar tudo muito bem. Por exemplo, particularmente em suspensão de direção, que é onde eu tenho mais experiência, a gente tenta, tipo, projeta o duplado da dianteira com algo diferente, ver o que dá de testar no carro, manufaturar ali no momento para garantir que vai funcionar no próximo projeto, né? Eu acho que a gente tenta levar isso muito em paralelo, e como a gente tem um embasamento muito bom da teoria, então
levando o terceiro ano seguido de projeto no Sul, a gente consegue justamente conciliar muito bem no momento que a equipe está agora, sabe? Matheus, tu comentaste que vocês têm trabalhado muito em passar o conhecimento adiante para as próximas equipes. Talvez um pouco de viés meu na pergunta, porque eu costumava avaliar isso na prova de projeto nacional, mas como vocês têm feito essa gestão de conhecimento e não só as ferramentas? O pessoal, quando a gente pergunta isso, costuma falar muito. A gente usa Google Drive, a gente usa Dropbox, mas filosoficamente, como isso funciona dentro da equipe? Cara, na nossa equipe, acho que a gestão do conhecimento começa, dos integrantes, começa bem no processo seletivo, sabe? Então, é um conjunto de coisas, né? Não dá pra falar que é só passar o conhecimento pra frente, né? E sim pra quem a gente tá passando. Então, na nossa equipe, acho que a base dela se estrutura no processo seletivo. Então, a gente tem um processo seletivo robusto que dura bastante tempo. O pessoal que tá na equipe, na faculdade, que passando ou não passando no processo seletivo, fala que é um processo seletivo muito, muito duro, que é muito difícil, mas é justamente pra gente pegar e conseguir pegar os melhores. Então, é o pessoal que vai se entregar, que vai vir à noite, que vai e tem vontade de desenvolver e tá no Baja, né? Então, isso, somado com a força de vontade da equipe de pegar e transmitir o conhecimento, é, seja no processo seletivo que é tendo cursos que o pessoal antigo já fez, mostrando como que funciona o básico da equipe ou como que funciona procedimentos padrão que tem dentro da equipe, seja como usar uma agenda do básico ou quando a pessoa entra na equipe que já vai para o avançado, que é, por exemplo, suspensão de direção, que tem aulas avançadas e o pessoal faz anotações dessas aulas para ver o que está sendo interpretado dessas aulas na visão deles. Então, lógico, que isso vai muito da vontade da pessoa que está dentro da equipe. No nosso, na nosso espectro, na nosso ambiente dentro da universidade. A gente consegue ter esse luxo de pegar e fazer um processo seletivo de 3 meses e ter 200 inscritos e no final passar só 13, né? Passar só os que mais importam não, mas os que mais se dedicaram e que mais têm o perfil. Outras equipes não têm isso também, né? Não tem esse luxo. Mas tudo isso converge no ponto de todo mundo está interessado para aprender e está interessado em fazer o bem. E seguir como objetivo da equipe, que é desenvolver os próprios alunos de engenharia. Então, numa empresa, você sempre vai ter que estar tendo que registrar suas atividades que você desenvolveu, registrando o desenvolvimento de projeto, evoluções de projeto. Então, cabe que a maneira que a gente se aproxima de uma empresa dentro dela ajuda bastante nisso, que a pessoa já pega e pensa que isso vai ter que ser feito no futuro. Então, melhor ela pegar e começar a fazer agora, aprender a registrar o conhecimento, aprender a registrar decisões de projetos, contribuindo muito para a gestão do conhecimento. Então, a gente tem documentos cara, dá para falar que a gente tem documentos de 10 anos atrás, que a gente lê as decisões de projeto tomadas de carros de 10 anos atrás, que a gente consegue tirar uma ideia de uma solução que eles tiveram lá e, pô, se perdeu com o tempo, vamos voltar a fazer isso de volta, sabe? Então, acho que... E também ser curioso. Então, para pegar e fazer essas coisas. Se eu Não puder s- acrescentar um pouquinho também, acho que a Claro. gente, justamente quando o pessoal novo entra, a gente não limita eles ao 100% de acerto, assim. A gente passa as coisas justamente para eles errarem e aprenderem com isso já no início. E daí a gente tá ali para dar o suporte e corrigir caso alguma coisa tá fora do contexto, né? Por exemplo, a gente não vai mandar manufaturar uma peça que um integrante novo projetou sem revisar antes. Só que a gente justamente passa atividades mais complexas já para eles entenderem que é o ambiente que eles estão aqui para aprender e para sair da zona de conforto, assim. Então, como a gente faz um processo seletivo robusto, a gente já filtra as pessoas que a gente vê que são dedicadas, esforçadas e já quando entra a gente já aplica essa mentalidade de que elas não estão na equipe, tipo, elas entraram por um processo rigoroso, mas não é porque elas já entraram que elas vão ficar confortáveis aqui dentro, sabe? A gente sempre tenta desenvolver ela já do início e assim, tipo, já quando a pessoa entra, ela já vai estar em constante aprendizado ali, já melhorando, por isso que a gente acaba não se perdendo o conhecimento no meio do caminho, sabe? Legal. Me chama bastante atenção que vocês estão tirando proveito hoje de um trabalho de registro de informações que começou gerações da equipe atrás. Então, é um trabalho, às vezes, chato, que alguém teve que começar sabendo que só as próximas gerações iam tirar proveito disso. Acho que acho que esse é um aprendizado muito importante para as equipes que estiverem assistindo levarem. É um trabalho, de novo, muitas vezes chato e que não vai dar retorno em prazo muito curto,
mas para a equipe que está pensando em longo prazo é essencial. Sim, é uma coisa que eu comento bastante. Sendo capitão, a gente pega e tem que dar motivacional e tal. Eu sempre retomo que se não fosse pelos caras lá de 2018, 2017, 2016, lá de trás, tendo a mentalidade de pegar, vamos trazer processos da indústria dentro do Baja, vamos profissionalizar o Baja, vamos pegar e registrar o conhecimento, vamos pegar e criar raízes para o pessoal daqui, cara, não sei quanto tempo, o pessoal, vamos dar condições para o pessoal atingir grandes voos, né? Então, se não... E hoje a gente continua com a mesma mentalidade, sabe? Beleza, a gente pegou e conseguiu o primeiro lugar no Sul, mas, cara, todo mundo da equipe quer que daqui 3 anos, daqui 3, 5 anos, a equipe esteja brigando lá no Mundial e conquistando coisas muito maiores que a gente já conquistou, sabe? Eu acho que é uma coisa muito bonita que tem na nossa equipe. Não sei da realidade das outras, mas, cara, beleza, a gente tá vivendo um momento muito legal, mas, cara, daqui 3 anos as pessoas que estiverem aqui tem que... cara, elas têm que passar por um sentimento tão bom quanto a gente passou, sabe? Então, eu acho que isso é muito legal. Matheus, se tu puderes dar Leonardo também, alguns exemplos aqui na prática, como são esses registros. Vocês fazem, é um registro escrito, é um vídeo que vocês fazem daquele momento? Se existe algum registro durante uma competição ou pós-competição, ou registros também desse conhecimento ao longo do desenvolvimento? Vocês dividem isso? Como é que funciona? Eu vou dar rapidinho, o Leonardo pode aprofundar depois, já que ele é gerente de suspensão e está bem presente nessa parte da parte do projeto, né? Como que é feito na área dele. Mas, cara, dentro da equipe a gente tem várias maneiras de registrar o conhecimento. Então, o Google Drive também é o nosso principal maneira de registrar o conhecimento. Então, a gente cursos que um integrante faz, ele pega e chega aqui e dá aulas do curso, deixa gravado lá para o pessoal ver. Então, a aula de dinâmica longitudinal ele pega, vê, entende, grava pra gente entender. Aula de manutenção de motores, também pega, grava e vê aqui. Uma decisão de projeto que a gente tomou por algum motivo, vamos supor, o carro de agora é duplo A, vamos mudar para multilink. Por quê? Então, ele pega e gera o conhecimento, faz um documento explicando o que levou a fazer essa mudança e deixa registrado para daqui 5 anos, pô, por que é multilink? Será que é melhor trocar para duplo A? Vamos ver lá por que mudou, né? E também não é só isso. A gente, acho que uma coisa bem legal da nossa equipe é que, cara, a gente se diverte bastante, a gente tem um Instagram fechado só para os membros da equipe. Então, o Instagram fechado, cara, lógico, vai ter um monte de palhaçada, um monte de momento engraçado, mas, cara, tem muita coisa de fabricação dos outros protótipos de como aconteceu. Então, é um momento ali de descontração, a gente pega e grava, só que, cara, volta e meia, durante esse TS mesmo, eu tive que usar vários stories que gravaram durante a fabricação do protótipo para mostrar na hora desse TS lá, um tubo que era contínuo, por exemplo, que não dava para ver na hora, sabe? Então, exemplo de funcionou, sabe? Então, às vezes, a solução é muito simples, que ajuda muito. Então, se o Leonardo quiser completar como que é feito no subsistema de suspensão. Eu consigo lembrar de um bom exemplo aqui, recente até, que, bom, a gente, quando testa o carro fora da competição, o que a gente mais quer é que ele quebre de fato para não quebrar na competição, né? A gente acabou bolando justamente uma forma de documentar essas falhas, um QR Code ali, que tivesse de um jeito fácil no laboratório, a gente escaneia, documentar a falha, por que falhou, a solução que foi tomada, e justamente para deixar isso registrado para o futuro, né? Para a ação em cima da falha se ocorrer da mesma maneira depois de um certo tempo, a gente entender se foi a mesma causa raiz ou se não foi, por que ocorreu, se foi falha de manutenção, fabricação, uma coisa do gênero, a gente acaba documentando dessa forma também. E, tipo, de projeto mesmo, pelo menos do jeito que a gente aborda a suspensão, geralmente ser escolhas difíceis de projeto, a gente tenta entender, então a gente documenta de uma certa maneira que a gente acaba dando um panorama de como que era o processo anterior, os pontos negativos e positivos, por que a gente vai mudar e o que vai acabar ganhando com isso. Então, por exemplo, a gente vai projetar uma suspensão multilink. A gente acaba documentando ali numa pasta separada do drive, primeira coisa que vai ter lá vai ser esse arquivo docs, que vai explicar o porquê que foi mudado, o que aconteceu de errado antes, o que dava de errado depois, e como que a gente fez a mudança, sabe? Então, meio que, justamente para ficar fácil de ver ali, então a pessoa, antes de achar modelagem, cálculo, dimensionamento, ela vai entender o porquê que foi feito o projeto e
como é que funcionava antes, sabe? Acho que é dessa maneira que a gente acaba documentando mais praticamente, mais na prática, assim, para vocês. É uma coisa que, ouvindo vocês falar aqui, me deu esse insight agora, que é meio óbvio, né? Mas a documentação do conhecimento, que, ao meu ver, provavelmente do Bresolim também, e de muitas pessoas que eu converso, a documentação desse conhecimento é o que faz equipes terem bons resultados e perpetuam bons resultados. A gente tem várias equipes aqui que a gente pode pensar que são exemplos vivos ou do passado, né, que deixaram de fazer isso e acabaram diminuindo os resultados, mas um efeito paralelo disso é que com as ferramentas que a gente está tendo acesso ultimamente, né, de inteligência artificial, seja o que for, ter acesso a essa documentação passada, cara, pode gerar bons frutos no futuro também, né? Me parece que pode ser um efeito colateral de da manutenção de um bom histórico de decisões de projeto, lições aprendidas e aprendizados, né? Uma coisa que pode ser bem interessante. João, não sei se tu tens mais algum ponto em relação a essa questão aqui de gestão do conhecimento. Não, acho que já exploramos bem esse assunto. Eu queria pegar um outro gancho da fala inicial, que vocês estavam falando sobre o processo seletivo de vocês, que pelo visto é muito robusto. Antes da gente entrar nos detalhes desse processo, uma pergunta que eu tenho é como anda a disponibilidade de alunos para participar? Porque tem se visto um movimento geral nas equipes e reflexo da situação das universidades de uma queda de estudantes de engenharia. Então eu não sei se isso está se refletindo no processo seletivo de vocês também, ou se estão conseguindo conter essa onda. Bom, na nossa universidade não está tendo muito esse problema de ter poucos inscritos no nosso processo seletivo por conta, acredito eu, do momento que a equipe tem passado ao longo desses anos, né? Então, os professores sempre retomam que a nossa equipe é melhor em projeto, tem bons resultados recentes em competições. Então, eu acredito que esse problema da falta dos alunos a entrarem na nossa equipe, a gente não tem. Tanto que nesse processo seletivo de agora que passou, teve 200 inscritos, no ano passado teve 190 e no ano retrasado teve 170. Então, é uma constância muito boa pra gente, né? Então, tanto que eu falei no início, a gente pode ter o luxo de ter um processo seletivo muito robusto e passar realmente poucas pessoas. Então, acredito que, no nosso caso, a gente não tem passado por esse problema. Não sei como seria se a gente tivesse há 10 anos atrás, que a equipe era uma equipe mediana e não tinha resultados tão bons, né? Às vezes a gente podia estar sofrendo igual as outras equipes sofrem hoje em dia. Então, o nosso momento agora é muito bom, inclusive para o número de pessoas dentro da equipe. E Matheus, ali na nossa conversa anterior aqui, vocês comentaram um pouco sobre essa ajuda que às vezes os professores dão ali, fazendo não é aspas, né? Fazendo uma propaganda do projeto dentro da universidade, vai para alunos que estão entrando, na introdução à engenharia, assim por diante. Acontece isso? Uhum. Cara, ultimamente tem acontecido mais. O nosso orientador ajuda muito nisso. O nosso professor orientador, ele era bajeiro, então ele sabe como funcionam as coisas. Ele sempre foi um defensor do Baja, por assim dizer. Até uns anos atrás, os professores achavam que o Baja era só baderna, que não iam para aula só para ficar construindo carro e se divertindo. Mas com o tempo mudou bastante esse estigma, né, dentro da faculdade. E agora, com os resultados bons, todos os professores parecem finalmente a gente colocou que o Baja vale a pena, sabe? Então, antes alguns professores eram a favor, hoje quando você conversa, que você fala que é do Baja e tal, você sente um carinho bem grande dos professores, né? Eu acho que momentos como esse, que a gente está tendo agora, deve ser feito até um endomarketing, né, para levar para professores, né, para a comunidade acadêmica, e a importância desses eventos estudantis, e que não é uma turma brincando de fazer carrinho, sim, é um projeto sério de engenharia, muito bem avaliado, né, muito complexo, que atua em várias disciplinas para a gente conseguir ter sucesso. Não sei, Leonardo, acho que eu te interrompi, tu quer trazer mais alguma coisa? Não, eu ia só acrescentar que, de acordo com como a gente foi conquistando espaço na faculdade, assim, as portas começaram a se abrir bastante pra gente até, tipo, abrir
estamos fazendo um processo seletivo, vamos lá numa turma de introdução, apresentar o projeto, mostrar algo mais prático que a gente fez, vamos levar um cubo, levar a caixa de redução impressa que a gente tem, até para puxar o pessoal mesmo que está ali muitas vezes só vendo cálculo 1 e 2 nos primeiros períodos, sem ter a parte prática de engenharia mesmo, que é o que o pessoal se inscreve na engenharia para isso, né? Para projetar, sujar mão de graxa, mexer em óleo, essas coisas assim. Então a gente acaba explorando muito bem essa, tipo, essa crescente nossa, dos professores estarem gostando muito da gente para puxar os bons alunos assim já no começo do curso, justamente. Legal. Deixa eu puxar um outro tópico aqui. A gente estava falando agora dos recursos humanos de vocês, que felizmente vocês conseguiram escapar da onda de redução de alunos. Mas não é o único tipo de recurso que é problema para as equipes. Né, um dos maiores desafios das equipes é manter a disponibilidade de dinheiro, e espaço físico, materiais, componentes e tudo mais que se precisa para fazer um carro e para operar a equipe. Como vocês têm lidado com isso e que lições aprendidas vocês compartilhariam com todas as equipes que estão escutando? Então, na parte financeira, para nós também não é nada fácil, né? Acredito que 99% das equipes aí têm dificuldades financeiras, tem que pegar e escolher se vão terminar de projetar o carro ou vão para a competição nacional, por exemplo, né? Então, é difícil para a gente, mas com o tempo a gente começou a mapear quais são os pontos do ano mais críticos para a equipe em questão financeira. E até um ponto que eu vejo assim, né? A gente consegue separar o tipo de ano que a equipe se encontra, se é ano de projeto ou ano de fabricação. Então, e também os gastos nesses anos são diferentes. Então, no ano de fabricação, você precisa ter uma reserva financeira muito grande para caso aconteça algum problema numa fabricação, algum patrocinador não cumprir um prazo de uma fabricação de uma peça. Então, você sempre tem que ter o plano B, né? E aí, se aproximando mais, é, como posso dizer? Indo já para a visão do ano, né, a gente consegue identificar 3 períodos financeiros na equipe, né? Que é o pós-nacional até o processo seletivo, que é um período financeiro, por assim dizer, que a gente separa, do processo seletivo até o sul e do sul até o nacional. Então, a gente, para facilitar a nossa análise financeira, a gente separa o ano em três partes, assim. Porque ali vão estar, a gente vai conseguir identificar nossas maiores entradas e saídas. Então, a gente consegue ver e tomar decisões estratégicas de arrecadação para suprir a demanda financeira, né? Então, por exemplo, durante o processo seletivo, a gente usa da quantidade de inscritos que a gente tem, das pessoas que a gente tem ali, para ajudar a gente a vender nossas rifas, que é a principal fonte de entrada de dinheiro da nossa equipe, né? Depois, a gente consegue, chegando no final do ano, a gente consegue pedir ajuda para os professores, principalmente o nosso professor orientador, alguns editais para que a gente consegue fazer a faculdade e comprar alguma coisa que consegue desafogar nosso caixa para o ano seguinte, né? Então, lógico, isso requer muito planejamento financeiro, então, o que eu vou gastar no próximo ano, né? Então, ou seja, precisamos de motor daqui a um ano, porque nosso motor pro próximo ano já tá ruim. Então, já pega e já vai se planejando um ano antes, sabe? Mas eu acho que para as equipes, o que fez a diferença na nossa equipe em questão de gestão financeira, né, que a partir de uns 4 anos para cá, tem melhorado bastante, é bem saudável o nosso caixa, essa identificação dos... identificar quais são os pontos críticos financeiros da nossa equipe ao longo do ano, e aí a gente consegue adotar estratégias de arrecadação um pouco antes. Então, próximo ano eu sei que o período de julho vai ser crítico, financeiramente falando, porque vai estar bem no meio da fabricação do próximo protótipo. Então, a partir já do julho desse ano, a gente já começou a se preparar para esse momento, sabe? Então, isso que nem a gente comentou antes, é gestão de conhecimento, sabe? Então, como que a gente sabe disso? Pô, sabe disso porque a gente tem um registro disso já faz muitos anos que o período de fabricação é um período muito crítico. Então, a gente volta de novo na parte de gestão de conhecimento, sabe? Então, é uma parada essencial, essencial. E Então, a Leonardo. principal dica que vocês deixam é antecipar o problema. Exatamente. Não esperar para buscar dinheiro na hora que a demanda bate na porta. Exato. E também de várias formas, né?
Não só dinheiro em papel, né? Mas também como que a gente pode aliviar o custo disso. A gente pode correr atrás do patrocinador. Por exemplo, as peças de suspensão, hoje, a gente não paga nenhuma porque é só o material, porque é tudo feito por patrocinador, sabe? Então, cara, acho que vai diminuir 10 mil reais no nosso caixa só fazer as peças pro patrocinador, sabe? Então, é uma quantia muito grande. É, não, então, não só fosse de dinheiro, né? Mas sim serviços, ajuda com serviços é muito importante. E, Então, Leonardo, eu sei que tu queria complementar alguma coisa, mas deixa eu só perguntar. Como vocês têm trabalhado para manter esse relacionamento com os patrocinadores? Porque eu sei que nem sempre é tão simples fazer eles verem o valor de estar apoiando a equipe. Então, como anda essa relação? Como vocês gerenciam isso? Pra ser bem sincero, a gente tenta só vender o projeto muito bem, assim. Como a gente tem nossa equipe, justamente um dos atrativos é que a gente tem bastante contato com a indústria, né? A gente sabe como vender bem um projeto, como vender bem a imagem da equipe, assim. Então, por exemplo, em suspensão, a gente tem um patrocinador muito forte que faz todas as nossas imagens CNC. A gente sempre que possível, a gente vai lá, se eles precisam de estagiário, a gente está à disposição para oferecer uma boa mão de obra para eles também, fazendo visita técnica, sempre visitando, apresentando resultado e tentando demonstrar também quão importante eles são pra gente, assim, sabe? Acho que essa que é a forma que a gente tenta deixar o relacionamento com eles mais saudável possível, assim. Porque no final do dia, eles fazem um gigantesco favor, assim. Eu acho que os 10 mil ali que o Matheus falou foi até modesto, assim, porque a ajuda deles, eu acho que, nossa, vai muito além, assim. Porque a gente faz muito componente, a gente sempre tem que estar tentando inovar e aliviar a massa, aliviar, melhorar a manutenção. Então, acho que o segredo é a gente tá sempre nutrindo essa relação com eles aí de forma saudável, sabe? Eduardo, tu notaste que eles aprenderam a mesma coisa do que nós, que o grande valor do Baja é nos recursos humanos, não é em divulgação, não é em o tamanho do adesivo, não. O patrocinador precisa de estagiário. A gente já fez um baita filtro de 200 alunos e ó, tá aqui os melhores. isso é bastante relevante, né, João? E a gente, como comitê, também percebeu isso, né? Que é chovendo molhado e não é falsa modéstia dizer que o futuro da engenharia passa, uma parte do futuro da engenharia passa pelo Barge. Quem passa pelo Barge, de fato, se torna bargeiro, né? Não só um participante dos problemas estudantis do SAE, o cara que leva o símbolo de bargeiro é, é, na pele, às vezes até com algum corte, algum queimado que vai ficar pro resto da vida, que fez do Baja, acaba sendo diferenciado dentro do mercado de trabalho, né, Graciane? E eu acho, né, eu tenho convicção que as empresas elas já perceberam isso, e está começando até uma corrida não diria, mas um movimento um pouco mais acelerado em as empresas se aproximarem. Quero crer que esse movimento ele só vai ser ampliado e cada vez mais a gente tem essa aproximação de empresa, escola, né, via Baja. Eu queria trazer um pouco também uma pergunta aqui para o Matheus e para o Leonardo, né? Como a gente teve há pouco tempo aqui a competição do Baja Sul, como é que foi a competição para vocês? Qual foi a estratégia? Como que é? Já que vocês têm aí um histórico muito legal de anos, como é que vocês se preparam para uma competição? Como é que vocês fazem a gestão lá no dia da competição? Então, é meio. Talvez seja meio chato falar, mas nossa preparação para competição, ela é todo dia, sabe? Então, todo dia a gente tá se preparando para competição. Mas, se desse para estipular uma data para quando a gente pega e fala a prioridade agora é a competição, acredito que ela começa uns 4, 3 meses antes. Então, 4, 3 meses antes a gente tá focado, 100% focado em fazer a competição acontecer. Então, bolando o programa, ficando atento com os informativos que saem, da minha parte, né? É sempre deixar o mais mastigado possível para a equipe, para no dia da competição a gente pegar e sair bem, né? Então, o alarme tá tocando aqui. Então, por exemplo, eu falei 4 meses antes, 3 meses antes, né? E aí, engatando já com a nossa apresentação de projeto.
Nosso treinamento, a gente sempre faz treinamento da apresentação do projeto. O nosso treinamento, elas começam 3 meses antes da competição, sabe? Então, todo mundo da equipe assistindo cada uma das apresentações, fazendo pergunta, para pegar e treinar a apresentação e treinar as respostas também, né? Então, acho que esse é um dos principais diferenciais da nossa equipe, esse treinamento focado na apresentação de projetos, porque a gente sabe que é um ponto forte nosso, né? Então, a gente sempre tenta manter isso bem forte. E não com a apresentação, né? Mas, então, o que a gente pode melhorar na competição? Antes desse show, a gente treinou bastante parada de boxe. Então, a gente percebeu que no nacional, a gente olhou para um dos nossos concorrentes e viu que a parada de boxe dos caras era, era de filme, assim. Era uma parada de filme. E a gente falou, cara, a gente precisa fazer igual, porque não podemos ficar perdendo tempo que nem a gente perdeu da última vez e perder 15, 20 watts no enduro pra arrumar uma roda, sabe? Então a gente pegou e levou isso muito a sério, treinamos parada de boxe, tanto que as paradas de boxe no sul foram excepcionais, foram de filme também. Então foi cronometrado 2 minutos no boxe e eu aproveitei para fazer abastecimento. E é sempre vendo o que pode melhorar de uma competição para outra. Voltando no ponto de gestão de conhecimentos, uma semana após a competição, a gente faz o lessons learned da competição. Então a gente pega e vê quais pontos a gente pode melhorar e quais a gente tem que manter de ponto forte para a próxima competição. E a gente sempre retoma um pouco antes da competição. Então, no meio daqueles 3 meses ali, a gente pega e volta a ver as lessons learned que a gente teve da competição passada para a gente não cometer os mesmos erros e ver o que a gente tem que manter, né? Não sei se o Vespa quer o Leonardo quer dar uma palavrinha aí, porque sendo piloto, né? Cara, antes de a parte do projeto, bem o que você falou, daí falando do carro em si, a gente até, por exemplo, nas dinâmicas ali do Sul, que tinha a possibilidade de parque aberto, a gente viu isso 3 meses antes, assim, da competição, e era, eu acho que o nosso sonho, assim, né, que tivesse parque aberto, porque a gente sempre gostou muito de brincar com o setup, sabe? Então, tipo, vai rodar um enduro, joga tal pré-carga na mola, tal pressão no pneu e roda lá e documenta o que aconteceu, sabe? Até o juiz brincou lá com a gente que eu tava com o paquímetro lá, arrumando a pré-carga do amortecedor, mas a gente sabia o que tava fazendo, assim, justamente que a gente se preparou bastante, sabe? Então, a gente sabia que se botasse tal pré-carga pra rodar lá o Super Prime, o Super Prime, que era junto com a manobrabilidade, a gente ia se dar bem. Tanto é que foi por detalhe, assim, que a gente não levou o primeiro lugar na manobrabilidade, sabe? Então, tipo, a gente tentou tanto fazer o carro quebrar, entender como é que o carro se comporta, mudar o que tinha que mudar e entender justamente quais os pontos positivos e negativos do nosso carro, assim, sabe? Tipo, a gente sabe que o nosso carro não é o mais rápido, nem o que é o melhor da aceleração, mas a gente sabe que é o com a melhor tração. Então, como é que a gente pode justamente, tipo, expor mais os nossos pontos positivos e tentar mitigar ao máximo os pontos negativos, sabe? Acho que foi justamente conhecer muito bem o carro como um todo, seja tipo, na prática e na teoria em si, assim. E só completando também, na parte dos testes que a gente comentou, né, de conhecer o carro e tal, a gente tem o planejamento dos testes depois, feito esses 3 meses, o que a gente busca do carro, né? Então, treino de box, botar o carro para quebrar e estabelecendo, né, um limite. Eu tô comentando agora porque eu me lembrei, né? Cara, a gente estabeleceu um período de testes pesados pro carro, né? Então, se for para quebrar o carro, é para ser até tal data. Então, beleza, vamos lá, conseguimos quebrar o carro, quebrou tudo que deu para quebrar no carro. E beleza, depois dessa data, vamos fazer teste mais leve, treinar mais o piloto, fazer coisas mais tranquilas, né? E aí, correu tudo bem, conseguimos melhorar os nossos pontos, treinamos o setup, treinamos a parada nos boxes, e deu no que deu, né? Então, acho que nosso planejamento ali, os 3 meses antes, e essa priorização dos testes, o que deve ser feito, como explorar bem os nossos pontos positivos do carro, estudar bem o carro, e cara, rendeu pra gente bons frutos, né? E também não ter medo de tentar coisas novas, né? Na nossa equipe, o Leonardo, ele é um cara que realmente tá sempre inovando e tentando coisas novas, e aí, com certeza é uma das coisas que ajuda a gente a conseguir o primeiro lugar agora. Eu queria só contextualizar para os ouvintes e espectadores sobre o que o Leonardo estava comentando sobre as provas dinâmicas do Baja Sul. Para o pessoal das outras regiões que não acompanhou, as provas dinâmicas do Baja Sul não só foram em parque aberto,
Então as equipes podiam voltar para o box e mexer em setup, mas também foi com um número maior de passagens possíveis em cada prova. Então as equipes podiam fazer até 6 passagens em cada prova para testar o setup e tudo mais. Tinha prioridade quem não passou ainda, mas o pessoal podia ter mais tentativas esse ano. A gente também gosta de testar coisas novas, então é bom até receber o feedback que o pessoal tirou proveito disso. Então, nosso objetivo aqui, né, João, foi justamente gerar uma variável a mais para aquelas equipes que conhecem a performance do prova deles. Então, para poder fazer esse jogo, a gente tinha aquela prova de compliance junto, que estava tentando dar bônus para quem conseguisse resolver melhor questões de aceleração, velocidade máxima e capacidade de tração, né? Que são, às vezes, trade-offs. Leonardo, eu queria aproveitar aqui que a gente pode conversar contigo das várias inovações, né, João, que a gente foi fazendo nesse Baja Sul. A gente teve o Top Split, que foi uma prova nova. É uma prova até sem o benchmark, ao menos nacional, né? Nos Estados Unidos, acho que existem coisas mais parecidas, né? Momentos, outras provas são mais parecidas. Mas que a gente teve aí uma configuração de pista e de tempos que fizeram com que o Baja ele fosse mais para uma corrida normal, eu vou dizer assim, não para o endurance, né? Qual foi a tua sensação em competir, né, nessa prova e como vocês se prepararam para esse evento, se prepararam, né? Uma vez que ele nunca tinha acontecido. Né? Na verdade, volta naquilo que eu falei ali, a gente estava bem entendido do que a gente podia demandar do carro, assim. Então, e a gente acaba acompanhando bastante internacional, né? A gente vê que lá, eu não vou lembrar qual que é em si, mas tem alguns que tem a pista até meio oval, assim, e os carros vão pistas mais rápidas. A gente acha muito interessante, eu acho que foi uma boa forma de experimentar isso um pouco aqui no cenário nacional até. Foi muito divertido, assim. A gente ia levar, eu que dei uma vacilada ali. Cara, o que aconteceu ali naquele momento? Passou uma bolha de ar? O que foi? Agora com mais calma, assim, vamos conversar. Eu achei que ia dar de passar pro. Até acho que eu voltei a ver a live depois, foi na mesma. Tinha uma rampa ali e logo em seguida uma reta. E eu sabia que eu conseguiria passar. Só que daí eu acabei abrindo demais para a esquerda e toquei eles e levei a penalidade e acabei tendo que parar a penalidade e cair para segundo, terceiro ali daí. E aconteceu tudo ao mesmo momento, né? Porque a Sinuelo também teve um contato com a bombacha e tudo na mesma volta ali. Foi uma confusão ali, uma confusão organizada, né? Mas foi uma confusão. Né? Isso aí eu fiquei sabendo depois só. Tipo, eu lembro que eu paguei a penalidade, vi a bombagem passando, a Proco passando e a Sinuelo não. Eu imaginei que tinha dado alguma coisa com eles também, mas depois vendo a live eu vi que aconteceu ali. A gente ia levar, foi um vacilo meu aí. Legal, bom. Então, na opinião de vocês, devemos seguir o Top Split. Eu achei excelente. Sabe? E vocês se prepararam, então, prepararam um setup para o carro? Fizeram alguma preparação especial para essas coisas novas, né? Que a gente tinha manobrabilidade junto com o Super Prime. A gente estava sabendo meio o que esperar do carro. Acho que ali porque não daria de mexer no carro depois de estar rodando, né? Então, tipo, não daria de mexer depois da volta de apresentação, por exemplo. Mas a gente sabia que daria de mexer depois de reconhecimento de pista. Então, a gente acabou reconhecendo a pista ali, viu que a manobrabilidade estava até tranquilo para o nosso carro. A gente sabe que ele consegue virar bastante, assim. E daí, a partir de então, a gente já definiu o mesmo setup para manobrabilidade e para o top split. E deu certo, assim. Acaba que nas curvas ali a gente foi bem, assim, não derrubou nenhum cone, nem nada. Acho que acabamos perdendo quando o carro do Sinuelo é muito, muito veloz, assim, tem um carro excelente também. Mas foi bom, assim, a gente sabia o que estava fazendo, assim, pros setups. Até pro próprio Enduro, assim, a gente viu a condição da pista, que não tinha muita reta, tinha bastante curva fechada, que o carro ia estar molhado, ele ia ser de dianteira, a gente acabou
conseguindo arrumar bem o setup, assim, para que quando o carro fosse em curvas mais fechadas, tivesse muita lama, assim, a gente conseguisse contornar bem e acho que isso que ajudou também pra gente fazer bastante volta em enduro ali. Realmente, para quem está nos acompanhando, a gente vai deixar alguns links para verem esses momentos, né? Mas choveu na madrugada de Curitiba, choveu que não conseguia chover, basicamente. E a pista ficou extremamente embarrada, né? Não tinha um lugarzinho seco, não tivesse um barro absurdo, né? Deve ter sido, inclusive, difícil lavar os carros de vocês aí pós-evento, né? Lava a roupa, tudo. Tá até hoje tirando o barro da orelha, meu. Ah, tá tudo de molho ali, não tô tomando coragem pra eu lavar. Mentira. Mas foi complicado. Bom, pessoal, a gente poderia ficar aqui conversando por muitas horas, mas vamos deixar alguma coisa pro próximo episódio. Antes da gente encerrar, tem alguém que vocês gostariam de agradecer em nome da equipe de vocês? Bom, primeiramente, agradecer nossos patrocinadores, então, principalmente a Imperador, que leva o nome da nossa equipe, tá sempre apoiando aí a gente. Então, Aqui, ó, aí tá na todos camiseta aí. do Vespa aí, dá uma olhadinha. Agradecendo a nossa faculdade, nossos professores que estão ajudando muita gente, Matritec, Max Stampo, Ranguete, Ditual, NTN, Traction e muitos outros aí, podia falar cara, passar o dia inteiro aqui falando que Tem uma nova aí que é a Moltec, que ajudou a gente a fazer uma nova aí pro Sul, que foi muito importante também. também tem Circuibras, Gauss, a Smart Pintura também, que tá sempre ajudando o nosso carro pré-competição, ajudando a gente a pintar o carro. A Normatic, a Hydraulic também, um dos nossos patrocinadores mais antigos. A Gondotech também, parceira nossa, Vineto, Tecnotempra, Sempafer, Autocapas, Tavelli, a Prodax, a Santana também ajudando muita gente. A Valtec e a Fly Clothing também, que faz nossas roupas aí, também ajuda bastante. Também, não só os patrocinadores, agradecer aí os nossos familiares também, que com certeza isso deu um gostinho a mais na vitória aí. Aproveitar que a gente aqui de Curitiba fizemos um tirão aí pros nossos pais, nossos amigos, familiares irem lá e acompanhar a competição. Acho que isso foi muito legal também. E estão sempre nos apoiando, né? Mas lá acho que eles conseguiram conhecer um pouquinho mais por que a gente vira tanta noite no laboratório e tal. E também o apoio deles é incondicional, é muito importante para nós. E a equipe, né? Inclusive agora deve estar muita gente em reunião, mexendo em relatório, desafio técnico, então acho que a gente tá aqui nesse momento descontraído, mas tem muita gente trabalhando nesse exato momento pra fazer tudo acontecer, assim. É verdade. Então vamos liberar eles aí, Brizolim, para eles poderem voltar pro trabalho aí, porque domingo de noite, que é o momento aqui que a gente tá gravando esse episódio, é hora de Pajero tá trabalhando, né? Vou levar a pergunta Exatamente. ainda. Sumiu por uma hora aí o pessoal vai puxar nossa orelha. Show de bola. Matheus, Leonardo, muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Um prazer conversar um pouco mais com vocês. E a gente deseja aí uma boa preparação aí para as próximas competições que a SAE vai trazer para vocês aí. Muito sucesso. Obrigado. Valeu, pessoal. Fechou. Parabéns de novo pelo resultado e nos falamos. Nos vemos no Nacional. Valeu aí, gurizada. Até mais. Falou.